Fala galera, beleza? Professor Bruno na área, voltando com mais uma aula de HTML. Continuando o conteúdo de JavaScript, nessa aula nós vamos falar sobre funções. Então, vamos entender o funcionamento aí, né? A aplicação de funções aí dentro de JavaScript. Muito importante. Tá, para a gente aí, as possibilidades são inúmeras aí, mas nessa aula nós vamos focar bem no básico de funções, para a gente entender bem o funcionamento, a sintaxe, as aplicações aí, e futuramente criarmos scripts, criarmos aplicações aí usando a função. Já na próxima aula nós vamos criar vamos fazer um conteúdo aqui interessante, uma caixa de listagem, com alguns links dentro dessa caixa de listagem, onde nós vamos falar um pouquinho de funções, teremos que falar também sobre eventos e por aí vai. Mas precisamos dessa aula de hoje, que é a aula de funções, ok? Então, já com o conteúdo básico aqui pra gente, já colei, vamos entender aqui o básico sobre funções em JavaScript, certo? Começando aqui, basicamente para a gente criar uma função, nós precisamos da palavra function. Ok, isso aqui já é uma função, só que ela não tem nome, não tem argumento, não tem nada. Então eu preciso indicar aqui um nome para essa função. Vou chamar essa função inicialmente aqui de aula, tá? Só para explicar. E aqui dentro eu indico o que a função vai fazer. Então, comandos função aula. Tudo que a função vai fazer está aqui dentro. E para chamar essa função, para executar essa função, basta eu chamar pelo nome. Quando eu declaro a função, esses comandos não são executados. Eles são executados somente quando a função é chamada. É criado um desvio, né, no fluxo do programa para executar as instruções dessa função, ok? Então, chamo aqui a função aula, pronto, chamei aqui, ele executa todos os comandos. Uma possibilidade importante, interessante que a gente tem para as funções é passar argumentos para dentro dessa função. Então, eu posso passar comandos, instruções, eu posso passar várias coisas aqui para dentro dessa função e testar esses dados aqui, né? Usar esses dados aqui na parte de dentro dessa função. Para isso, basta eu indicar a lista de argumentos aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó, argumento 1, certo? Argumento 2, parâmetro, né? Parâmetro 1, parâmetro 2. E esses valores vão ser passados para dentro da função. No ato da chamada da função, eu tenho que indicar esses argumentos aqui, certo? Então, por exemplo, vou passar aqui para o parâmetro 1 o valor 10 e para o parâmetro 2 o valor 5. Então, veja bem, quando eu indicar os parâmetros aqui na função, eu tenho que fazer a passagem desses parâmetros aqui no ato da chamada dessa função, tá certo? Então, chamando aqui a função aula 10 e 2, é a mesma coisa que eu estou colocando 10 nesse parâmetro aqui, e 2 não, né? 5. E 5 nesse parâmetro aqui. Esses valores, esses parâmetros, eu posso usar dentro da minha função. Por exemplo, se argumento 1 for igual a argumento 2, certo? Ele executa essa lista de instruções, de comandos. Caso contrário, a função executa uma outra lista de comandos, ok? Então, estou testando aqui os argumentos que foram passados. Nesse caso aqui, o que vai fazer? Qual vai ser o que vai ser executado dentro da função? Vai ser executado outra lista de comandos. E se eu colocar aqui, por exemplo, parâmetro 1 e parâmetro 2, o mesmo valor. Então, agora parâmetro 1, né? Se argumento 1 for igual ao argumento 2,
o que a função vai executar vai ser essa lista de comandos. Vamos ver isso na prática? Vamos colocar o negócio aqui para funcionar? Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos criar uma variável. Vou colocar aqui num1. Criar várias aqui, ó, num2, num3. Vou criar uma variável também com o valor soma. E tá bom. Essas 3 variáveis aqui pra gente já por enquanto é o suficiente. E eu vou criar uma function onde eu vou chamar, aliás, de soma que eu vou ter que mudar. Eu vou colocar aqui resultado. Ok? Então, vou criar uma função que eu vou chamar de soma, agora sim. Certo? Onde eu vou realizar a soma dos argumentos que serão passados para dentro dessa função. Se eu não quiser passar nenhum argumento inicialmente, eu posso fazer assim, ó. Vou criar uma variável dentro da função, certo? Que eu vou chamar de res. E a variável res, eu vou adicionar a soma de num1 com num2. Em seguida, eu vou mostrar o resultado dessa soma. Então, com o texto soma mais o conteúdo da variável res, certo? Então, para isso eu preciso atribuir valores às variáveis num1 e num2 aqui inicialmente. Então, num1 está recebendo 10 e num2 está recebendo 5. A função soma cria uma variável local, tá? O escopo dessa variável aqui é essa função, soma, tá certo? A variável res está recebendo uma soma aqui de 2 valores, que são num1 e num2, e em seguida ele mostra o resultado aqui da soma desses valores. Então, para isso aqui funcionar, eu preciso chamar a função soma para ela ser executada. Vamos salvar? Salvando aqui. Ok. JavaScript aula 5. Joia. Salvo. Vamos abrir o arquivo agora? Vamos lá. JavaScript aula 5, clique duplo. Tá aí. Soma 15. Tá vendo? Ele somou e mostrou pra gente. Se eu tirar isso daqui, vamos comentar esse comando aqui para ele não ser executado. Então, F5, salvei F5, tá vendo? Aqui, ó, ele não executou nada. F5, 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 não executou nada. Mas a função tá lá. A função existe. Ela tá funcionando. Ela só não executou porque ela não foi chamada. Então, tira o comentário aqui e vamos chamar a função novamente. F5, agora ela é chamada e mostra o texto aqui para a gente. Dentro da função, ela emite esse alert, certo? Com a soma daqueles 2 valores. Ok? Bom, mas agora eu quero fazer a passagem desses valores para dentro da função. Eu não quero usar esses 2 valores aqui, ó. Eu quero usar esses 2 valores aqui na função. Então, vou criar 2 parâmetros aqui, onde eu vou chamar de N1 e N2, certo? E vou usar esses 2 parâmetros dentro da minha função. Vou continuar com a variável res, só que em vez de res receber num1 e num2, res vai receber N1 e N2, certo? E agora? Vai funcionar? Não vai funcionar. Quer ver? Ó, salvei, vou pressionar F5, tá vendo? Olha lá, soma, not a number. Então, ele não conseguiu executar o cálculo. Por quê? Veja bem, porque eu estou indicando 2 parâmetros para minha função. Só que na chamada da função, eu não passei valores para esses parâmetros. Então, ele não consegue somar, certo?
vou fazer a passagem aqui desses valores. Eu posso somar aqui, ó, 2 e 2, vou colocar aqui 2 e 3. Então, estou passando agora o valor 2 para o parâmetro N1 e o valor 3 para o parâmetro N2. Agora, eu vou obter uma soma lá, soma 5. Tá vendo? E posso mudar. Ao invés de colocar valores, eu vou colocar os valores das variáveis. Então, num1 e num2. Então, agora eu estou passando aqui o valor da variável num1, que é 10, para o argumento N1, e para o parâmetro num2, para o parâmetro N2, certo? Eu estou passando a variável num2, que possui o valor 5. Aqui nessa soma, ele está somando aqui, ó, o 10 com o 2. Vamos ver isso? Vamos colocar aqui 30 aqui no 2, salvando. Então, a soma agora vai me dar 40. Beleza? Olha que simples, tá vendo? Muito simples, muito importante aqui pra gente, certo? Esse tipo de trabalho, funções, é extremamente importante pra gente. A gente usa isso aqui bastante, praticamente o tempo todo. Vamos mudar aqui. Isso aqui é uma função sem retorno, ok? Vamos fazer uma outra função aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos deixar a chamada daquela ali mesmo. Vamos fazer uma outra função diferente aqui. Então, function, vou chamar essa aqui de soma2. Ok. Porém, agora, a função soma2 vai me retornar um valor. Eu quero que a função execute uma operação, certo? E no final ela retorne um valor para o sistema, para quem fez a chamada. Para isso, gente, eu criei a variável aqui, a função. Nós vamos fazer o seguinte: ela vai executar a mesma soma aqui, ó. Vamos lá. Executar a mesma operação, certo? Então, vou passar aqui a lista de argumentos, né? Vou criar a lista de argumentos, N1, N2. Ele é a mesma função aqui, mesma coisa da função soma. Só que ao invés de emitir o alert aqui, eu vou colocar um return, res. O que acontece aqui nesse caso? A função vai receber dois parâmetros, criar a variável res. Na variável res, ele vai colocar a soma desses dois parâmetros e vai retornar para quem tiver feito a chamada da função o resultado dessa soma. Vai retornar aqui o valor da variável res. Tá vendo? Então, posso fazer isso, a chamada assim agora. Resultado. A variável resultado vai receber o retorno da função soma2 com, por exemplo, esses dois, vírgula aqui, né? Esses dois argumentos. Vamos dar um alert aqui na variável resultado. Vamos ver o resultado. Então, deixa eu só comentar essa função soma1 aqui, para ele não chamar, certo? Para executar só a soma 2 aqui, na verdade. Então, vamos salvar, pressionar um F5, olha lá, 190. Como que ele chegou a esse 190? Eu chamei a função soma2 com os parâmetros 90 e 100, certo? Entraram aqui 90 e 100, ele somou 90 e 100, colocou dentro da variável res e deu como retorno, como saída dessa função, o valor da variável res. Então, a saída da variável, o resultado disso daqui está sendo armazenado aqui na variável resultado, onde eu estou chamando aqui o alert mostrando o valor da variável resultado, certo? Eu posso, deixa eu comentar isso aqui também, eu posso fazer
direto aqui dentro do alert a chamada da função soma 2. Vou colocar aqui com os valores 90 e 10 agora. Tá vendo? Nesse caso eu não quero guardar o resultado. Tá vendo aqui? Quando eu coloco dentro da variável, que eu quero guardar o resultado. Quando eu não coloco, é que eu não quero guardar esse resultado. Vamos ver o alert aqui, que vai dar 100, F5, 100 aí, que é o alert com a chamada da função soma 2. Certo, pessoal? Então, tá aí. Tá vendo? O uso de funções bastante simples aí, esse básico aí pra gente. E extremamente importante aí para a nossa próxima aula, que nós vamos fazer uma lista dentro de uma caixa de listagem e cada item vai ser uma espécie de link. Eu vou clicar em algum dos links e ele vai abrir o conteúdo em uma janela diferente. Vai chamar uma página e abrir essa outra página em cada um dos itens dessa listagem, tá certo? Bom, vamos dar uma revisão aqui. Falamos nessa aula então sobre função. Basicamente precisamos indicar uma function com um nome. Eu posso passar argumentos, que são os parâmetros, para dentro dessa função, ou não. Tá? Se eu não passar nenhum argumento, na hora da chamada a gente não coloca nada aqui na lista de argumentos, simplesmente chama a função. Com a passagem, certo? Eu posso operar com esses valores aqui dentro da função. E aqui eu posso também, um outro caso aqui da função, né, retornar um valor para quem está fazendo a chamada da função. Aqui eu não retornei nada, simplesmente operei o conteúdo da função sem retornar nada, certo? E aqui eu retornei, né, alguma coisa para quem fez a chamada da função, como nesse exemplo aqui dessa linha, né, que é a variável resultado, vai estar recebendo aqui a saída, né, o return da função soma 2. Ok, pessoal, vou ficando por aqui nessa aula de funções. Dúvidas e sugestões postem nos comentários. Quem gostou, clica no joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.